Eu nunca entendi direito o lance do verbo, né? Eu sou o verbo. O verbo é ação, é movimento. É por causa disso eu não consigo, eu não posso colocar Deus em um substantivo, ele é verbo. Qual é o significado? Na verdade, verbo é a tradução, né? No princípio era o verbo, e a gente entende verbo no sentido assim, sempre de ação. Mas se você pegar no latim verbum, é até um falso cognato traduzir verbo por verbo. Ah, é? Porque em latim verbum é uma palavra. A gente não fala, quando a pessoa fala bobagem, fala assim, tá falando verborreia. Verbete. Verbete, termo, né? Mas no grego mesmo, a palavra que aparece é logos. Enarrenrologos. No princípio era o logos. E o logos é uma palavra, como o Sayão falou, uma palavra comunicada, é uma palavra que monta diálogo. Diálogo através da palavra, monólogo. Mas ainda tinha uma coisa mais profunda do que o logos grego. Porque João, embora ele esteja escrevendo em grego, ele, ou a quem o auxiliou a escrever o quarto evangelho ali, porque é interessante essa questão da autoria, né? Porque o quarto evangelho é uma peça de arte ali, grega, muito bem feita, mas existem uns 13% do evangelho de João que é semitismo. Então você vê que ele está dialogando com o mundo hebraico. Cabeça hebraica. E aí ele tem uma palavra ali forte que é a davar. Que é palavra em hebraico. E quando João escreve isso, é curioso porque provavelmente o Evangelho de João é escrito no contexto de Éfeso. Em Éfeso teve no 6º século a.C. Heráclito, que foi um camarada que passou por lá. A gente só tem fragmentos dos livros de Heráclito, não tem a grande peça. E Heráclito parece que dialogava, olha, fazendo um trocadilho, dialogava muito com a ideia do Logos. E quem que era o Logos para Heráclito? Parece que lá Heráclito falava, é ele que falava assim, não se pode atravessar duas vezes pelo mesmo rio, porque está tudo em movimento. Então Heráclito tinha algumas coisas da filosofia dele que a gente consegue recuperar. Primeiro, a ideia de movimento. O ser é ser movimento. Segundo, tudo que existe veio a existir por um elemento ígneo que ele chamava de logos, e esse logos tinha que ser o intermediário entre uma divindade absoluta e uma criação que não era absoluta. Porque essa divindade absoluta, eu estou tentando traduzir em linguagem moderna o que Heráclito falou, ela não precisa de nada. Então para que ela iria criar? Então entre essa divindade absoluta e uma criação não absoluta tem que ter um intermédio ali, um intermediário, uma ponte. Essa ponte é o Logos. É a palavra. É a palavra. E esse Logos, essa palavra, ele está em toda parte, mas nós não o vemos, nós vemos as suas ações. E isso estava impregnado na cultura de Éfeso, porque Heráclito era de Éfeso, assim como, sei lá, de onde que era o Monteiro Lobato, de Taubaté, né? Taubaté. É como em Taubaté, Monteiro Lobato, o Renato Aragão em Sobral, todo mundo falava daquele expoente ali, né? Penápolis, né? Então é por aí. Deixa eu me incluir, né? Então, Monteiro Lobato, provavelmente João, partindo do conhecido para o desconhecido, para pregar para os seus contemporâneos, ele cita frases muito análogas às de Heráclito. Porque Heráclito, como todos os filósofos pré-socráticos, estava procurando o princípio de todas as coisas, o arrê. O que justifica a existência? Como Parmênides dizia, por que há algo ao invés de nada? E cada filósofo pré-socrático dizia uma coisa. Um dizia, Anaximandro dizia que era o ar, o outro que era o apeiron, que era a água e tudo. E o Heráclito falava que era o logos. Aí João pega e fala, eu vou parafrasear João, tá? Heráclito estava certo, no princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus. E o verbo era Deus. Só que tem uma coisa que Heráclito não contou para vocês. O Logos se fez carne e habitou no meio de nós. Eu o conheci pessoalmente, tive refeição com ele. Se vocês me derem licença, vou contar a história dele para vocês. Houve um homem chamado João Batista e tal. E aí vai lá. Então ele vai dialogando toda essa questão do Logos como esse princípio ativo, criador, mantenedor de tudo que nós somos.